noite. Que boa noite gostoso. Não é? Que delícia estarmos aqui juntos, nessa casa de amor, com tantos amigos queridos. Chegamos aqui, recebemos tantos abraços, tantos carinhos, tantas pessoas que nós conhecemos. Já estamos aqui há um tempo nessa casa de amor. Me sinto e faço parte, né? Sou integrante desta casa. Eu que digo o contrário, né, Dejanira, né, meus amigos? Então, eu quero agradecer muito pela essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo, como nosso companheiro Luiz, né, falou na prece dele. E o nosso tema de hoje, desejar um feliz ano novo. Estamos ainda no iniciozinho de janeiro. Então, que o tema da noite de hoje sirva para nós refletirmos bastante, refletirmos juntos, pensar juntos nesses pontos mortos. É o nosso tema. O que são esses pontos mortos? Tcharam! O que são esses pontos mortos? Existem pontos mortos em mim? Será que existem pontos mortos? Alguém está dizendo ali para mim que não. Vamos ver o que Sheila nos diz no livro Passos da Vida. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro de vários espíritos, não só Emmanuel, não só Sheila, como Emmanuel e outros espíritos. E o nosso capítulo é o 28, o título é Pontos Mortos. Vamos ver se vamos identificar algum ponto morto em nós. Nossa companheira ali fez assim para mim, ó. Eu não. Você sim, Ana Laura. Eu não. E Sheila começa trazendo, ela vai, na verdade, enumerar situações, vai enumerar pontos mortos, que nós vamos buscar ver se nós vamos realmente nos identificar, se existem esses pontos. E as recomendações que ela traz, porque ela não traz só, chama nossa atenção para os pontos mortos, para identificarmos esses pontos mortos em nós. Mas ela também vai dando para nós a dica de como trabalhar esses pontos mortos. O que é importantíssimo, não é? Não é só falar deles, mas nos dar orientações de modo que eu possa sanar, banir, trabalhar esses pontos mortos. Então ela começa dizendo assim: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosas impressões de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se lhe extinga perigosa existência. Então, se alguém nos constrange, nos traz alguma aflição, tendo em vista algum momento, alguma mágoa que foi trazida através desse companheiro, ela está dizendo para nós que este é um ponto morto do nosso sentimento. E que nós precisamos trabalhar esse ponto morto com boa vontade. Porque para com aqueles que nos magoaram, que nos feriram, nós temos boa vontade, gente? Na maioria das vezes nós temos o quê? Má vontade, não é? Muitas vezes temos má vontade. Quando são aqueles que nós amamos, nós estamos sempre dispostos, sempre de boa vontade, ou quase sempre, né, Ana Lúcia? Mas muitas vezes, com aqueles que nos causam essa aflição, ela está nos convidando a aniquilar, extinguir essa perigosa existência que é a mágoa. E um dos caminhos é o perdão. Concordam comigo? Que um dos caminhos para lidar com a mágoa, para extinguir a mágoa, é o perdão. Conta-se uma história, não sei se vocês conhecem, o nome da história é Ponte do Perdão. É uma história que não tem, que o autor é desconhecido. Então a história nos diz o seguinte, que dois irmãos foram sempre criados muito juntos, muito unidos, aprenderam a se amar desde pequeno, viviam e conviviam muito bem.
Ao passo que compraram cada um uma fazenda, tinha um riacho que passava no meio, e cada um comprou uma fazenda. E eles então eram vizinhos e trabalhavam juntos com o gado leiteiro. Mas um dia, o irmão mais novo, o irmão mais jovem, cometeu um equívoco na contabilidade e causou um prejuízo. E o irmão mais velho ficou furioso. E daí houve uma briga, dissensão, palavras não agradáveis foram ditas, e aqueles dois irmãos, cada um ficou ali na sua fazenda, sem se comunicarem, porque o irmão mais velho ficou muito chateado com aquele prejuízo que ele havia tido mediante aquele erro na contabilidade. Um dia, o irmão mais velho estava lá em sua fazenda, bate uma pessoa, um homem simples, à sua porta. E esse homem diz, então, eu sou carpinteiro. Meu pai adotivo, me ensinou o ofício da carpintaria. O senhor teria algum serviço para mim? O senhor tem algum serviço de carpinteiro para que eu possa fazer? Daí o irmão mais velho deu bom dia ao homem e disse assim, você me deu uma boa ideia. Eu tenho madeira e tenho o prego, tenho as ferramentas, e eu quero que você construa uma cerca bem alta, porque eu não suporto ver o meu irmão. Nós brigamos e eu não suporto ver o meu irmão. Então o homem disse assim, senhor, me mostre onde estão as ferramentas e a madeira. E assim ele o fez. Mas ele tinha algumas coisas a resolver na cidade. Ele foi para a cidade e deixou o homem trabalhando lá na fazenda. Quando ele chegou, gente, qual não foi a sua surpresa? Que ao invés dele encontrar uma cerca bem alta, ele encontra uma ponte. Aquele carpinteiro construiu uma ponte entre uma fazenda e outra. E ele então ficou chateado, aborrecido, deu um sabão lá no carpinteiro, naquele homem que tinha feito. Mas não foi isso que eu lhe pedi. Eu não pedi que você fizesse isso. Eu pedi que você fizesse uma cerca bem alta, porque eu não suporto ver o meu irmão. Mas então ele vê o irmão vindo na ponte, na sua direção. Quando ele vê o irmão vindo na sua direção, o irmão chega, o abraça e diz assim, meu irmão, eu sabia que você não era tão ruim assim. Eu sabia que eu te amo, eu te gosto mais do que um irmão. Você é o meu melhor amigo. Muito obrigada, meu irmão, por construir essa ponte. E o irmão mais velho ficou muito feliz, porque naquele momento a mágoa se dissipou, aquele ponto morto se dissipou. Ele então pergunta ao carpinteiro quanto ele devia. Ele disse, não, você não me deve nada. A minha satisfação, a minha missão, eu cumpri. Que fico muito feliz de ver que vocês restabeleceram a amizade de vocês. Então o irmão mais velho pergunta, pelo menos o seu nome. Me diga o seu nome para que quando eu olhe para aquela ponte, eu lembre do seu nome. E ele disse, meu nome é... Quem me ajuda? Jesus. Meu nome é Jesus. Então Jesus constrói pontes, ou seja, ele nos auxilia a construirmos as nossas pontes diante da mágoa, do ressentimento. É o Evangelho do Cristo que vai nos auxiliar nessa tarefa do perdão. Foi isso que ele fez, ele perdoa o seu irmão, dissipa aquele ponto morto, dissipa aquela mágoa e segue em frente então naquela amizade, porque os irmãos estavam com saudade um do outro. E muitas vezes na nossa vida de relação é assim que acontece. Acontece uma mágoa e nós temos muitas vezes a dificuldade de perdoar, de dissipar, de trabalhar esse ponto morto, que vai causando em nós, muitas vezes, doenças no corpo físico. E vai causando doenças no nosso corpo físico. Então, ela nos fala, Sheila, da vontade, da boa vontade. Eu trouxe uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Vocês conhecem?
Super recomendo, né? São mensagens curtas, mensagens ótimas, muito bom de manhã ou à noite ler, que aí a Joana já vai trazer ali um recadinho que muitas vezes vai nos auxiliar naquele dia. E ela fala na lição 50 sobre a vontade. Ela nos diz: Deus dotou-te de força de vontade. Todos nós temos força de vontade. Quando criados simples e ignorantes, já nascemos ali, já no nosso DNA registrado, a força de vontade. Ela diz: se te parece fraca, é porque não a tens. Vamos trocar de microfone. Então vamos lá. Desliguei sem querer? Então vamos trocar de novo. Vamos destrocar, Valde. Vamos destrocar. Então tem que ter cuidado aqui para não desligar. Então ela diz que toda função orgânica ou moral necessita de exercício. E ela diz mais: treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Então, o mesmo é a mágoa. Hoje eu estava pensando e me dei conta de uma mágoa grande, que não é nem um ponto morto, é um buraco que muitas vezes existe em nós, é verdade. E eu pensei, esse está difícil de trabalhar. Então, vamos trabalhar os menores, os mais simples, né? Se é que há mágoa mais simples, se é que podemos dizer que mágoa é uma coisa simples. Mas trabalhar, talvez, aqueles que nós tenhamos condições, menos dificuldade. Trabalhar aquela mágoa que, para nós, temos aquelas mágoas maiores e aquelas mágoas um pouco menores. Então, é o que Joana nos aconselha: começar pelo mais simples, pelo mais fácil, pelo menor, para que nós possamos, então, exercitando a nossa vontade, a nossa força de vontade, nós vamos conseguir banir, trabalhar, extinguir esse ponto morto. E ela continua: através de uma vontade disciplinada. Eu preciso ter disciplina. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que a nossa mente é um grande escritório. E esse escritório tem vários departamentos: da memória, do desejo, da imaginação. Mas acima desses departamentos tem o departamento da vontade. Não adianta eu desejar se eu não tenho vontade. Eu preciso ter a vontade. E ela diz: através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassar. Então, se eu não consigo ainda banir trabalhar aquele ponto no morto, sanar aquela mágoa, eu não vou desistir. Eu preciso persistir e seguir adiante. Mas vamos lá, que Sheila nos fala num outro momento. Se a ofensa recebida for impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Então, o primeiro ponto que ela trouxe para nós foi a mágoa. O segundo ponto que ela está trazendo para nós é a ofensa, é o ressentimento. Então, ela nos convida a refletir, porque muitas vezes aquela ofensa, nós precisamos não guardá-la. Porque ela diz: impensadamente eu guardo. Se eu parar para pensar, muitas vezes aquela pessoa que falou aquilo não tinha a intenção de nos ofender. Ou não era uma ofensa exatamente. Mas talvez nós, por alguma razão, algum motivo, nos sentimos ofendidos. E sem pensar, sem trabalhar, sem refletir sobre essa ofensa,
eu guardo essa ofensa. E ela se transforma num ponto morto. E como trabalhar? Através do reajuste. Porque mais cedo ou mais tarde, o momento do reajuste vai chegar. Jesus não disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro, e você não vai parar na prisão? O que isso significa? Que muitas vezes essas ofensas, esses ressentimentos, essas mágoas, elas nos aprisionam. E esse ponto morto vai cristalizando. E eu começo a orbitar ali em torno daquele ponto morto. E eu me sinto preso, algemado naquela situação. E amai os vossos inimigos, também nos disse o Mestre Jesus. Amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Pedro perguntou e Jesus respondeu. Quantas vezes devo perdoar? 7? E Jesus fala 70 vezes 7, a mesma ofensa. Ou seja, infinitamente. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Não só ao outro, mas o auto perdão. Porque tanto eu estou na condição daquele que é magoado, como eu também muitas vezes me coloco na posição daquele que causou uma mágoa, que ofendeu, que causou um ressentimento. Então, necessário se faz que eu trabalhe o auto-perdão. Primeiro eu preciso reconhecer que eu magoei, que eu ofendi, que aquilo que eu falei não foi legal. Causou ali uma estranheza, um sentimento que não foi bom naquela pessoa. E muitas vezes isso acontece com aqueles com quem nós amamos. Magoamos e ofendemos aqueles que nós mais amamos. Então, no primeiro momento, lá no livro Céu e Inferno, quando nós estudamos o Código Penal da Vida Futura, Kardec nos fala que o primeiro momento é o arrependimento. Eu reconheço, me arrependo. Aí depois o segundo momento é a expiação. Ainda estamos num mundo em que nós somos seres imperfeitos e precisamos sentir na pele, e a expiação é exatamente isso. É o momento em que eu sinto na pele a dor que eu causei, para ver se eu não causo mais nenhuma dor para o meu semelhante, nem para mim mesmo. E o segundo momento é a reparação. Retribuir o mal com o bem. Fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Mas como é que é essa questão de amar os nossos inimigos? Kardec fez a questão 887 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou o seguinte: Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Então ele pergunta, ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Se não me é um espírito simpático, como que eu vou amar o meu inimigo? O que ele está querendo nos dizer com amar os nossos inimigos? Então ele diz, os espíritos responderam, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é retribuir o mal com o bem, com vontade, aquela vontade disciplinada. É fácil? É uma tarefa fácil? É uma tarefa que tem o seu grau de dificuldade, talvez para uns, mais para outros. Mas é um grande desafio perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos caluniam. É um desafio. Mas se Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos, é que ele sabe da nossa condição. Tanto da condição de imperfeito, mas também da condição de espíritos que têm essa postura também do perdão. Que tem dentro de si o perdão, que precisa ser trabalhado. Então, esse é um segundo ponto morto que ela fala. Vamos ver mais um ponto morto, então. Alguém já se identificou aí?
Não precisa me contar, que eu não quero saber. A identificação é pessoal, não é? Então, vamos lá. Se a aversão vence a tranquilidade ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Vejam que ela está sempre nos mostrando o ponto morto, mas está nos dando ali o antissético. Está nos dando o caminho, né, Ana Lúcia, para que nós possamos banar e sanir esse ponto morto. Então, tem aquela pessoa que vence, né? Ela disse, a aversão te vence. É a voz daquele companheiro, é aquela pessoa, aquele companheiro que às vezes se aproxima, e só de ouvir a voz já nos causa uma aversão. Já nos causa uma estranheza. Já nos causa uma aflição. Já dá vontade de sair. Às vezes é aquele que o pessoal chama, às vezes até não é só de uma pessoa, às vezes de mais de uma pessoa, que ouve aquela voz e sente ali uma aversão. Então a Sheila está nos dizendo que esse sentimento vem de pontos mortos do passado. Pontos mortos que da relação com aquela pessoa que nós não trabalhamos naquela encarnação ou naquela reencarnação. E que ela está, na verdade, quando nós as encontramos, nós estamos tendo uma nova oportunidade de trabalhar aquele ponto morto, de trabalhar aquela aversão, de transformar aquela antipatia em simpatia. Perceber, a Aninha só faz assim, Aninha, é desafio. 2025 é o ano do desafio. Como o ano do... Deixa eu trocar aqui, passar isso para isso. É o ano de desafio, como todo ano é o ano do desafio. Então, essa aversão, esse companheiro, essa voz que nos causa esse sentimento, na verdade, precisa ser trabalhado. Eu preciso ver que aquele companheiro também é um ser, é um espírito, que também precisa do quê? Da indulgência. Precisa da nossa indulgência. Precisa da nossa fraternidade, precisa da nossa tolerância, porque também é um espírito como nós, imperfeito, e que estamos aqui nesse planeta exatamente para, nesse convívio, podermos ir lapidando aquilo que existe em nós. Será que não fomos nós os causadores daquela aversão? Será que não fomos nós que demos ali motivo para aquela circunstância, aquela situação e aquela versão ter nascido ali em outros momentos, em outras vidas, em outras encarnações? Também pode ter sido. E se eu me afasto daquela pessoa, eu não vou conseguir vencer e trabalhar e banir e sanar esse ponto morto. Então, são pontos mortos que existem em nós, que vem do passado e também do presente. Então, essas são oportunidades de lidar e trabalhar com esses pontos mortos. Não deixar, eu repito, que eles cristalizem. E ela continua. Se encontras no trabalho um associado de tarefa de cuja cooperação desejas prescindir, ou seja, dispensar, a face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisa superar com diligência do bem. Porque eu não vou deixar o meu trabalho. Eu preciso trabalhar. Então, eu tenho dificuldade de relação, de convivência com aquele companheiro do meu trabalho, diz ela. Então, esse mal-estar que é gerado naquela circunstância, é também um ponto morto que precisa ser trabalhado com a diligência do bem. Fazer o bem. E mais do que fazer o bem, é olhar o lado bom daquela pessoa. Buscar ver que ela também tem um lado bom. Termos indulgência. Porque da mesma maneira como nós somos imperfeitos e necessitamos da indulgência, o nosso companheiro também necessita. Se eu quero e desejo a indulgência para com as minhas imperfeições,
necessário também se faz que eu use da indulgência para os companheiros que estão ao meu redor. E é o meu local de trabalho. Eu passo muito mais tempo, muitas vezes, no trabalho do que em casa. Então, eu preciso melhorar essa minha relação. Será que não está em nós o elemento complicador dessa convivência? O elemento complicador pode estar em mim. É mais fácil vermos o elemento complicador no outro do que olharmos o elemento complicador que existe dentro de nós. E ela continua. Se alguém te penetrou a família, vejam como ela vai falando de várias situações, de vários pontos, de vários momentos da nossa convivência, da nossa vida de relação. Então, agora ela vai falar da família. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, será que tem alguém na nossa família que nos atormenta? Aninha, você tem todas, assim não está dando, né, Aninha? Brincadeira, Aninha. Mas tem alguém na nossa família que nos atormenta? Não é? Então ela diz isso, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações, aí te oferece mais um ponto morto. Solicitando-lhe suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Então, o auxílio, essas pontes que eu preciso construir, da indulgência, da tolerância, do perdão, são em benefícios de mim. Porque esses pontos mortos, como eu disse, são eles que me adoecem. Emmanuel nos fala lá no livro Consolador, na questão 96, ele nos fala que as nossas doenças, as doenças do corpo físico, elas têm início no... Onde, gente, que tem início? No espírito. Então, exatamente. São os nossos... Veja que ela está falando de sentimentos. Está falando do nosso coração, são os nossos sentimentos. Então, esses sentimentos, essa angústia, essa aflição, mediante essas situações e circunstâncias, vão causando doenças, refletindo no nosso corpo perispiritual. O que é o nosso corpo perispiritual? É o nosso corpo fluídico. Nós somos um espírito que temos um corpo perispiritual, um corpo fluídico, e vamos refletindo esses pontos mortos nesse perispírito, que vai refletir aonde? Somatizando, refletindo no nosso corpo físico. Daí eu vou lá e olho, minha vesícula está cheio de cálculo, cheio de pontos mortos, que não foram trabalhados. Cheiros de mágoa, de aversão, de ofensa. Quais são outros pontos mortos que vocês podem identificar? O ódio é um ponto morto? Que mais, gente? A revolta. Que mais? O orgulho. Que mais? A reclamação. Tem gente que reclama muito, não é, Mário? E aí vai criando um ponto morto ali, não é? Não segue adiante, vive na reclamação. Que mais? A inveja é aquela pessoa que não consegue viver a sua própria vida, está sempre de olho na vida do outro, quer ter aquilo que não está ao seu alcance. E esse ponto morto vai, daí aquela dor de cabeça que não para. Você pode tomar o analgésico que for, mas aquele ponto morto está se calcificando, está se cristalizando. Daí eu sinto dor de cabeça, sinto dor no estômago, tomo aquele remédio. Aí eu penso assim, mas hoje eu não comi nada demais. Almocei em casa, tomei meu cafezinho da manhã, não almocei fora, não almocei na rua, aí o estômago está doendo, como pode? Mas e como é que está o meu sentimento? Onde eu estou vibrando? Estou vibrando naquele ponto morto? Ele vai refletir. Mas é muito interessante, porque Emmanuel, nessa mesma questão do livro Consolador, na questão 96, ele fala também que o remédio
que a cura, que a medicação que nós precisamos está onde? Dentro de nós mesmos. Eu tenho condição de me curar. Como eu me curo? Trabalhando os pontos mortos. Fala. Joana também diz isso, falou a Jaqueline. Trabalhando os nossos pontos mortos. Porque a autocura, e eu vou me curando. Vou me curando porque eu vou aprendendo a não mais me magoar. E como ela disse, lembra quando ela falou da ofensa, da aversão? Se a aversão foi a ofensa. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada, então eu começo a pensar, a refletir. Fui ofendido, preciso parar para pensar naquela ofensa. Fui magoado, eu preciso parar para pensar. E muitas vezes eu ofendo. E mesmo quando eu ofendo alguém, eu crio em mim um ponto morto, que também vai causar em mim um malefício. E ela continua falando para nós, que ela falou da família, então a tolerância, indulgência com as imperfeições dos outros. Compreensão. Cada um tem o seu momento, cada um está no seu estágio, cada um está na sua fase. Se eu não tiver essa indulgência, eu não convivo. Vou ficar em casa, presa, porque convivência é isso. É dificuldade, mas convivência é respeito. Respeitar a opinião do outro. Ter essa indulgência. Perdão, indulgência, benevolência. Isso é a caridade. É o nosso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É caridade. Sheila está nos falando da caridade a todo momento. E continua ela, se em teu círculo de fé, e agora ela vai falar do nosso círculo de fé, hein, Dejanira? Vamos ver o que ela vai dizer. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, tentando-te, às vezes, abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que daí formastes um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Então, mesmo na casa espírita, é bom quando nós chegamos e todos, né, que vêm, abraça, beija, daí a gente convive bem, são aquelas pessoas que nós temos mais afinidade. Isso é uma maravilha, mas na nossa vida de relação não é assim que funciona. Assim como na casa espírita, tem aqueles companheiros que, na verdade, têm um ideal diferente do nosso. E a nossa convivência fica difícil. Mas o que eu faço? Eu deixo a causa em nome da minha causa própria, Dejanira. Abandono a casa espírita, abandono meu círculo de fé, deixo as minhas tarefas, porque eu não lido bem com a Ana Lúcia Omena. É, Aninha. Não, não. Olha aí, ela já criei um ponto morto aí entre nós, ó. Brincadeiras à parte, não é verdade? Então eu vou e deixo a minha instituição, deixo a minha casa religiosa, porque eu tenho dificuldade de convivência com um companheiro que pensa diferente de mim. E eu então largo as minhas tarefas, mudo de casa espírita. Beleza, mudei de casa espírita, Dejanira, e aí? Vem para cá. Mas será que aqui eu também não vou encontrar alguém que vai ter dificuldade de convivência, minha amiga? Então não adianta trocar de casa espírita, não adianta deixar a causa espírita, deixar o seu núcleo religioso, deixar o seu trabalho, sua família. Não podemos abandonar. Precisamos pegar, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade. Eu não assumi um compromisso com a Dejanira, que é a presidente desta casa de amor. Eu assumi um compromisso com Jesus. Eu trabalho para Jesus.
Então, as diferenças, as dificuldades, eu preciso aprender a conviver com ela e respeitar. Que o meu irmão tem uma opinião diferente da minha. Mas o meu compromisso é com Jesus. Se eu largo a tarefa, não é por causa de A, B, C ou D. Eu estou largando a minha tarefa no meu compromisso que eu assumi com Jesus. Então, é importante termos isso em mente. Fidelidade aos compromissos que nós assumimos. Ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Viu, minha irmã? Foi Sheilinha que está dizendo aqui, que ninguém na terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provações. Porque nós somos testados, provados a todo momento, a todo tempo. Posturas internas de amor. É o que nós precisamos ter. É o que nós precisamos pensar. Como trabalhar esses pontos mortos? E ele fala, os pontos mortos, ele vai cristalizando, se nós o permitirmos. Vai nos paralisando. E muitas vezes eu entro num processo, não só de doença física, mas antes de tudo de uma doença da minha mente. Eu paraliso a minha mente naquele ponto. E quando eu paraliso ali a minha mente e fico naquela monoideia, fico ali naquela mágoa, e fico ali naquela mágoa, o que vai acontecer? Quais são os espíritos que eu vou atrair para o meu convívio? Espíritos que têm os mesmos pontos mortos que eu. E ele vai, opa, Ana Laura está cheia de mágoa. Tem uma mágoa profunda ali. É ali com ela que eu vou ficar. E então eu vou, e a minha vida não segue adiante. E eu entro num processo obsessivo, sim. Num processo, muitas vezes, que começa de uma maneira sutil, simples. Porque fica aquilo na cabeça. Poxa, mas você fez tanta coisa boa para aquela pessoa. Por que ela fez isso com você? Ela não merece o seu perdão. Ela não merece o seu carinho. Ela não merece a sua ajuda. E assim vai, esse ponto morto vai sendo trabalhado de forma muito intensa nos nossos corações, endurecendo os nossos corações. Mas nós precisamos lembrar, porque eu fico sempre pensando, não só falar dos pontos mortos, mas falar dos pontos... Vocês têm pontos vivos? Tem ou não tem? Não senti firmeza. Muitos pontos vivos. Falar só de pontos mortos não dá, não é? Precisamos falar dos nossos pontos vivos. O amor, a indulgência, a paciência, a benevolência, a serenidade. Tudo isso, quando o Pai nos criou simples e ignorantes, Ele nos criou com todos esses pontos vivos. E Jesus disse para que nós colocássemos a nossa luz acima do... Isso aí. Fazer brilhar a nossa luz. Todos nós temos luz. E ela diz, todos trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada. É Sheila que diz. Trazemos do pretérito. Vamos formar novos pontos mortos no presente? Não é complicado não, Aninha. Nós precisamos descomplicar. Não é verdade? Precisamos descomplicar. Porque senão nós vamos continuar de encarnação em encarnação com todos esses problemas que a Sheila trouxe. Com todas essas dificuldades de convivência. Porque eu vou demonstrar que eu não aprendi. Que nas provações que eu passei, nas dificuldades que eu vivenciei, eu não cresci, eu não evoluí, eu não permiti que o amor que vive em mim possa sobrepor aos pontos mortos. E o que está vivo em mim pode sobrepor os meus pontos mortos. Então ela diz, todos trazem do pretérito pontos mortos, que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro. Senão ficamos estagnados. Não dá mais. Estamos na nossa melhor encarnação. Nosso planetinha já está em processo. Eu até gosto de pensar que nós já somos os trabalhadores da primeira hora. E como trabalhadores da primeira hora, preciso banir esses pontos mortos na minha estrada, para que eu tenha um futuro melhor.
E ela diz, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservadas, que nos são reservadas. Então, banir esses pontos mortos, para que nós possamos ser almas livres. Porque esses pontos mortos pesam na nossa jornada, pesam na nossa caminhada. E nós não conseguimos vislumbrar um futuro melhor. E continua falando de outros pontos mortos. Ela diz, amarguras, pesares, dissabores, desencantos, são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar. Usando quais são os antissépticos? Ela fala bondade, perdão, sacrifício, renúncia. Renúncia do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, porque nos entendemos melhores do que os outros, muitas vezes, em muitas situações. E ela nos convida à vigilância. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Nós nos preocupamos com o equilíbrio do corpo físico, mas precisamos buscar não só a saúde do corpo físico, mas também e prioritariamente a saúde moral. Porque, como eu disse, se eu e a espiritualidade diz para nós que os comprimidos só não são suficientes para sanar as nossas dores do corpo físico, as nossas doenças, porque elas têm origem na alma. Então eu preciso ter a saúde moral. Estar e andar e viver e sentir e pensar e agir de acordo com as leis divinas, com as leis de Deus, para manter a minha sanidade moral. E então conseguir lidar com os pontos mortos. Rendamos-nos, antes de finalizar com a fala de Sheila, eu gostaria de lembrar para vocês que a Casa Espírita tem muitos recursos, não é, Dejanira? Para nos auxiliar a banir, a trabalhar, a sanar, como diz a Sheila, banir da nossa estrada os pontos mortos. A palestra pública é um momento. Esse momento que nós estamos aqui, nós estamos refletindo, nós estamos pensando, mas a espiritualidade amiga está olhando cada um de nós, está cuidando e tratando de cada um de nós já aqui, para que no momento do passe eu possa complementar esse tratamento. Não é, Dejanira? E muitas vezes eu me sinto tão bem que eu nem vou tomar o passe, porque eu já me senti aqui já tratada. São muitos equipamentos, muitas ferramentas que a espiritualidade usa. Os estudos sistematizados que a Dejanira falou, muito importante. Estudar juntos. O passe, como falamos. Tratamento espiritual. Nós temos aqui, ontem tivemos uma oportunidade linda, não é, Lúcia? Estar aqui com as companheiras, com as famílias, que vêm aqui para receber uma cesta básica, que vai aquecer os seus corações, que vai auxiliar. Daí tem uma palestra, uma preleção para elas, tem a sopa, maravilhosa sopa. E como nós saímos daqui fortalecidas, não é? Lúcia, e os companheiros que tiveram a oportunidade de estar, estão todos convidados, não é, Dejanira? Todos convidados a participar desse momento. Na sexta-feira anterior, isso acontece no segundo sábado do mês. Na sexta-feira anterior tem cortar legumes. É o momento de confraternizar, é o momento de estar com os companheiros, é o momento de trabalhar os nossos pontos mortos, de aurir energias para enfrentar as nossas dificuldades e as vicissitudes da nossa caminhada. Mais algum ponto? Tem as reuniões mediúnicas, que nós não participamos, mas nós deixamos o nome ali, que nós oramos, que nós pedimos. As reuniões de desobsessão, que vão nos ajudar nesses pontos mortos também. Todos esses são ferramentas que a Casa Espírita tem disponível para nós. E vou contar um segredo para vocês. 0800
Não é, Dejanira? Às vezes eu gasto tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, e eu tenho tudo aqui 0800 de graça que a espiritualidade está fornecendo. É lógico que eu preciso do medicamento, dos comprimidos, dos fármacos, sem dúvida nenhuma. Mas eles serão potencializados se eu estiver também aqui, aproveitando esses momentos nessa casa espírita. Rendamos-nos à serenidade e à paciência, no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus. Porque o mestre da ressurreição, o mestre da renovação, é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Então, meus amigos, esses são alguns pontos mortos que nós precisamos refletir. Talvez encontremos alguns, talvez possamos, como uma companheira me falou, eu consegui parar, pensar e refletir, que eu já consegui vencer alguns pontos mortos em mim. Tenho alguns ainda a vencer. Mas a Casa Espírita está aqui de portas abertas, sempre. Tem o bazar, tem a costura, tem o Grupo Gema, né, Lúcia? Que é o trabalho com as assistidas. Vamos nos doar, vamos encher o nosso coração de amor, do trabalho no bem, para nos auxiliar a vencermos esses pontos mortos. E eu quero finalizar com um poema de uma amiga querida, a Vólia Loureiro do Amaral Lima, que ela faz um estudo do Evangelho Redivivo, da Federação, fazemos juntas, e ela é uma poetisa de mão cheia. Nas mãos de Jesus é o título. E ela nos diz assim: entrego minha dor nas mãos de Jesus, e ele me alivia o peso da cruz. Segue ao meu lado, curando a minha dor, com a brandura do seu eterno amor. Entrego minha alegria nas mãos de Jesus e aprendo com ele a brilhar minha luz. Com ele eu divido o suave momento de na simplicidade encontrar o contentamento. Entrego meu amor nas mãos de Jesus e ele me ensina meu amor a meu eu transformar. Amar sem apego, o amor puro e simples, espalhando esse amor por onde eu andar. Entrego minha vida nas mãos de Jesus e busco assim crescer, criança me tornar, servindo, amando, doando, crescendo, caminhando para dentro de mim o reino dos céus encontrar. Que no ano de 2025 nós possamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus. Porque ele certamente, com seu evangelho de amor, vai nos auxiliar a construir pontes que vão curar os nossos pontos mortos. Então, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. A gente só tem a agradecer a Ana Laura, né, pelo estudo da noite de hoje, pelas reflexões e colocarmos, né, um momento para o trabalho. E a gente sempre fala que essa casa de amor e caridade tem muito trabalho, gente. Eu sempre convido as pessoas que todo segundo sábado do mês, antes da pandemia eram 2 sábados, depois da pandemia tudo mudou, né? Então é um sábado só que a gente tem a sopa para as nossas irmãs assistidas, e é no dia que a gente distribui a cesta básica para elas. Segundo sábado do mês, eu convido sempre as pessoas para vir, para ver o trabalho, porque é um trabalho tão bonito. Tem um momento aqui com elas, elas estão tão felizes. No sábado agora, eu estava sentada perto de uma senhorinha, que felicidade que ela estava de estar aqui, que coisa linda, e eu mais feliz ainda de estar perto dela, porque ela passava uma energia tão boa, e a gente fica feliz, né, Ana Laura? Muito feliz. A gente fica feliz, não é por a gente, porque elas carentes, não, elas são felizes. Elas são felizes, elas não são rebeldes, chatas, não. As chatas somos nós, que reclamamos de tudo. Elas não, sabe? Então é muito bom. Quem puder vir, é o segundo sábado de cada mês, a partir
Lúcia chega aqui quase de madrugada para mim. Ela chega umas 7 e pouco. Para mim é madrugada. Aí eu chego um pouquinho depois. Mas a gente pode chegar aqui a partir de 9, né, Lúcia? Tá bom, a partir de 9, né? Aí o pessoal chega e depois tem trabalho, porque o pessoal vai fazer a sopa, o pessoal da sopa tem que chegar cedo mesmo, e depois tem a distribuição. Isso é tão bom, a gente toma sopa também junto com elas, e elas ficam tão felizes, e a gente também, porque a sopa é gostosa. Então, as pessoas que fazem com muito carinho, muito amor. Então, isso é muito bom, a gente poder dizer esse trabalho lindo que é da nossa casa, e que também tem o trabalho das gestantes. Toda terça-feira a gente acolhe as gestantes que vêm aqui em nossa casa e a gente fornece o enxovalzinho de bebê. Quem tiver alguma roupa em casa de bebê, que às vezes o bebê usa tão pouco, né? Então, em bom estado, porque também a gente não vai dar nada que não esteja em bom estado, tá, gente? A gente vai dar alguma coisa em bom estado quando a gente também compra também, porque não ganha, né? Mas se alguém tiver, pode trazer, a gente aceita. Nós temos a nossa pechincha ali também, a gente aceita as roupas que a gente... Porque tudo que se faz aqui nessa casa é para o bem. A gente funciona de a pechincha, o bazar, é onde tem a renda, e a nossa cantina, que hoje está funcionando. A nossa cantina. Então, a cantina funciona nos dias de palestra, que é domingo, quarta e quinta. Quinta-feira à tarde. Então, a gente sempre convida as pessoas, porque nós não temos mensalidade não, nós vamos precisar que alguém pague todo... Não, é tudo muito livre, muito espontâneo. Quem quiser colaborar, que colabore. E fora disso, sempre as colaborações são assim, nas coisas que a gente fornece na casa. E eu gosto sempre de falar, porque hoje mesmo tem um grupinho lá de primeira vez, e é bom que as pessoas saibam como funciona a Casa Espírita, porque isso é muito importante para todos nós. Muito obrigada, Ana Laura, mais uma vez. Agora você vai fazer a prece final. Em seguida, teremos o passe. Eu gostaria de pedir às mães, pais, parentes, que estejam com criança, por favor, tome o passe junto com a criança. As crianças são primeiro. Elas vêm já direto para aqui, com os pais, os seus acompanhantes, porque depois elas ficam soltas e tadinha, né? Elas querem correr, querem brincar, e aí o passe está aqui na sala, e aí fica aquele um tumultozinho, né? Sem necessidade, caso os pais, as mães, o acompanhante das crianças fiquem com as crianças. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. E nós agora vamos ter a prece final com a Ana Laura. Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos sentar bem, de uma maneira bem confortável, bem relaxada. Fechar os olhos da matéria, se assim o desejarmos. Respirar bem fundo. O ar de forma tranquila, buscando absorver esse ar gostoso que tem aqui nessa casa, buscando absorver as energias de amor que tem aqui nessa casa, que carinhosamente nos acolhe, buscar o rosto meigo e sereno do Mestre Jesus, sorrindo para nós, estendendo suas mãos, nos convidando a fazer com que a nossa luz brilhe de forma intensa, para que a nossa luz, brilhando intensamente, nós possamos sanar, banir, trabalhar,
os nossos pontos mortos, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos atrair energias melhores, para que possamos atrair a companhia dos benfeitores e dos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado, apenas buscando uma oportunidade para nos auxiliar, buscando uma oportunidade de nos ajudar a lidar, a enfrentar com fé, força, coragem e resignação os momentos difíceis, as mágoas, as ofensas, as aversões, as aflições. E esses amigos espirituais aguardam só uma oportunidade. Então, que nós possamos, no ano de 2025, estar mais receptivos a esses amigos espirituais. No momento em que algum sentimento ruim venha, se aproxime de nós, que nós possamos lembrar dos sentimentos bons que tem dentro de nós, dos pontos vivos que neste momento brilham com muita força, com muita intensidade, porque estamos nos permitindo neste momento nos deixar embalar e envolver pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores espirituais. Obrigada, Pai de amor, por essa oportunidade. Obrigada, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, por nos receber com tanto carinho, com toda a sua equipe, com essa falange de mensageiros do bem que aqui nessa casa se encontram para nos auxiliar, para nos fortalecer, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, mas fortalecidos nos nossos propósitos do bem e do amor. Fica conosco, Mestre, nos envolvendo hoje, agora, para todo sempre. Que assim seja.